Dando sequência aos nossos estudos sobre RH, sobre as ferramentas, teorias e práticas que alguém que então vai trabalhar nessa área como auxiliar administrativo de RH, numa posição tática em RH ou estratégica, deve conhecer. Então, nós estamos construindo essa realidade, trazendo teoria e a prática, pensando, inclusive, nas mais recentes atualizações da nossa legislação trabalhista, que é fonte para o desenvolvimento dessas ferramentas em RH. E nós vamos falar, neste encontro, sobre descontos na folha de pagamento do empregado. Desconto é algo muito triste para o empregado, né? Se é algo que alegra a vida do empregado é quando se aproxima a data do recebimento do seu salário. Mas logo a realidade dos descontos pode trazer aquele princípio de dores, não é? Então nós vamos ver quais são os descontos legais, o que a legislação atribui à legalidade, quais são os descontos autorizados pela nossa legislação trabalhista. Vamos discorrer aqui sobre eles. De fato, quando nós pensamos nos descontos, né, nos lembramos também daquilo que compõe aí a remuneração do empregado. Então, nós temos salários adicionais, que compõem aquilo que vai somar, né, os famosos vencimentos ali. Então, é tudo que acrescenta. Nós vamos ter o grupo dos descontos, das subtrações, a esse grupo que é o chamado salário bruto. Então, princípio, então, para se obter o salário líquido, precisa-se, então, aplicar os descontos autorizados por lei. E é claro que o salário líquido é aquele, então, resultado da subtração dos descontos na remuneração total, na remuneração do empregado. Então, salário bruto, tudo que acrescenta. O salário líquido, o valor líquido a ser recebido, é com a subtração, inclusive, dos descontos. Vamos, inclusive, ver uma das bases legais da CLT para os descontos, né? Ali dentro do capítulo em que a CLT está falando de como o empregador deve proceder em relação a salários e remunerações, qual é a base legal. Então, na CLT, vejamos aqui o caput do artigo 462, artigo 462 da nossa querida CLT. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, quando é possível efetuar descontos na remuneração do empregado? Segundo a CLT, 3 grupos: adiantamento, dispositivos da lei ou contrato coletivo. Então, só nesses 3 grupos pode ocorrer o desconto da remuneração do empregado. Então, é nesses 3 momentos que acontecerão os possíveis descontos. Na verdade, os descontos autorizados. Já que qualquer desconto diferente daquilo que está aqui no artigo 462 é proibido. Então, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, exceto ou salvo quando resultar de adiantamento, de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Vamos ver, então,
quais são esses dispositivos da lei, ou, inclusive, falar um pouquinho do adiantamento. Então, quais são os descontos básicos da remuneração de um empregado? Quais são esses descontos básicos, esses descontos autorizados pela lei? Primeiro dispositivo legal, nós encontramos no artigo 473 da CLT. Estamos falando das faltas. É claro que se o empregado não comparece ao trabalho, ele terá, então, será descontada da sua remuneração aí o que diz respeito ao salário. Nós podemos, então, dizer que existem dois tipos de faltas no contexto do empregado: faltas justas e faltas injustas. A CLT, então, ela traz um rol, ela traz uma lista de todos os motivos de faltas justas. Ou seja, se não for nenhuma das faltas que estão no artigo 473, também ali, no enunciados do TST, temos que nos lembrar que as decisões do Tribunal Superior do Trabalho também têm força de lei trabalhista. Se não for, nessas situações, qualquer falta, então, é injusta, será descontada. Então, aí está o primeiro motivo de falta justa. Podemos aqui verificar um recorte do artigo 473, atualizado com as mais recentes motivos de faltas justas, consideradas justas. Diz o seguinte, o caput do artigo: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Ou seja, pode faltar, que isso é motivo de falta justa. Inclusive, direito do empregado. Está, inclusive, na CLT. 1. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. 2 pontos aqui. Quando a CLT se refere a dias consecutivos ou dias em que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço, é claro que esses dias são dias úteis para o empregado, dias de trabalho, né? Então, dias de trabalho. Então, poderá deixar de comparecer ao serviço. Então, esses dias consecutivos são dias de trabalho. Então, não conta domingo e feriado, não conta sábado se o empregado não trabalhar aos sábados. Então, são dias consecutivos de trabalho. Então, primeiro motivo de faltas justa é 2 dias consecutivos em caso de falecimento de parente. Interessante que o rol aqui, ó, a linha de parentesco ascendente e descendente, né? A linha reta, né? Não tem a linha colateral, não é? Então, tia, tio, não está aqui nesse rol, precisa observar. Mas pessoa que também viva sob a minha dependência econômica, se eu for empregado e declarei que essa pessoa é minha dependente, tá bom? Então, 2 dias consecutivos para o luto. 2 dias consecutivos. Ou seja, 2 dias ali de trabalho efetivo. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Aqui, ó, a famosa lua de mel. Então, muito, muito importante aí pensar aí 3 dias aí para a lua de mel, se é suficiente. Muito importante programar bem aí o empregado, o casamento, para que ele aproveite bem aí esses dias de faltas justas, motivo de faltas justas. Por um dia, em virtude do nascimento do filho, decorrer da primeira semana, é claro que o inciso 3 sofreu alteração pela Lei 11.708 de 2008, a legislação que incorporou aí o programa da empresa cidadã. Então, esse prazo que tem aí, é claro, uma incidência maior para quem é empregado, trabalhador masculino, já que se é empregada, ela vai ter direito
ao auxílio do salário maternidade, consequentemente seu afastamento, hoje pode chegar a 20 dias na primeira semana de nascimento de filho, aí, em virtude do nascimento do filho. 20 dias hoje também é esse período de faltas justas, de 20 dias. 4. Um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue. Então, precisa dessa comprovação aí, voluntária de sangue, a cada 12 meses, tem direito aí a uma falta justa. 5. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de alistar-se eleitor nos termos da lei respectiva. Então, aqui, o alistamento eleitoral, hoje, claro, muito mais rápido, econômico, eletrônico, mas em até 2 dias consecutivos ou não. Ou seja, às vezes o trabalhador tem que ir num dia, aí teria que voltar em outro dia. Então, esses 2 dias aí para cumprir as exigências eleitorais são motivos de faltas justas. Lembrando que falta justa no caso de falecimento. Depois leva a prova lá, que é cópia da certidão de óbito, né, para poder fazer a justificativa da falta. Casamento, leva depois lá a cópia de certidão, documento comprobatório do casamento. Dia de nascimento, depois leva lá, né, comprovar esses 20 dias aí, esses dias concedidos, leva lá cópia do nascimento, certidão do nascimento do filho, né? Doação voluntária, pede lá um recibinho que foi doar o sangue. E alistamento eleitoral também pede lá uma certidão de comparecimento lá à Justiça Eleitoral, só para comprovar que estava cumprindo as exigências. Tem mais motivo de falta justa, senhores. No período de tempo, aqui, ó, não tem dia, não tem data. O serviço militar chamou, tem que ir, tá bom? Então, aqui, ó, o 6º, inciso 6, o artigo 473, é no período de tempo do serviço militar. O serviço militar chamou, você vai, né? É a famosa melô do Luan Santana. É só fazer assim, que tem que ir. O serviço militar é assim. Inciso número 7. Nos dias em que estiver cumprindo ou prestando exame vestibular. Então, exame vestibular, Enem, qualquer prova vestibular, o empregado vai fazer a prova, tem direito à falta justa, já que ele vai prestar o vestibular. Precisa estar tranquilo, precisa estar concentrado, precisa estar ali bem programado. Então, nos dias, porque pode ser que o vestibular não dá para saber se é 1 dia, 2 dias, né? Embora hoje a gente tenha um padrão aí, 2 dias de provas, primeira fase, e etc, etc. Inciso 8º, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Então, o empregado precisa ir testemunhar, precisa ir cumprir alguma exigência na justiça, qualquer que seja ela, a juízo, qualquer juízo, ele tem direito de ir pelo período de tempo que se fizer necessário. Até mesmo porque se ele for convocado para ser testemunha, às vezes o julgamento vai demorar muito tempo, né? Então, não tem dias, o tempo que ele precisar para que se fizer necessário. 9º, pelo tempo que estiver necessário, quando o representante sindical em viagem internacional. Olha que interessante. Quando, então, o empregado representa o Brasil em entidade sindical internacional e tem aí reuniões. Então, ele tem direito aí às faltas justas. Mais faltas justas. Aqui, os 3 mais recentes motivos, né? É claro, conforme nós comentamos no nosso encontro, a legislação ela vai atrás da modernidade, né? O trabalho muda primeiro, as relações mudam, depois a legislação vai atrás. Então, aqui a gente tem os últimos motivos, mas a gente está aí fechando 2020, pode ser que surjam novos motivos de pautas justas e aí novas alterações na CLT. O inciso 10 é o seguinte: até 2 dias para acompanhar consultas médicas, exames complementares durante o período de gravidez, sua esposa companheira, né? Então, pré-natal, muito importante a presença aí do companheiro, né? Do marido, tá lá, do lado, isso é muito importante. Então, até 2 dias para acompanhar consultas médicas. Note que aqui não tem 2 dias consecutivos, né? Então, teoricamente, são 2 consultas aí dentro do
período de pré-natal, de gravidez. Por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Então, a ideia aqui, tem um filho até 6 anos, um dia por ano, para acompanhá-lo em consulta médica. Ou seja, quando ele tiver 7 anos, ele pode já ir sozinho, né? Eu vou trabalhar. Não, né? Não é essa a ideia, né? Mas a ideia é de ter um mínimo legal estabelecido. Mas a gente já conclui com mais profundidade esse assunto. Inciso 12, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. É claro, queridos, que pode ser que os dias sejam maiores, em vez de 2 dias, no caso de falecimento, por exemplo, a empresa conceda 10. Claro que pode. Pode ser que a empresa conceda faltas justas para acompanhar todo o período de gestação? Claro que pode. É possível que a empresa conceda mais de um dia para acompanhar a consulta do filho até que esse complete 18 anos? É claro que pode. Aqui o legislador buscou estabelecer um mínimo legal. Ele buscou regulamentar um mínimo legal que pudesse ser aplicado, já que muitas vezes o empregado fica com receio de, às vezes, acompanhar a esposa lá na gestação, de usufruir da sua lua de mel, já quer voltar para trabalhar. E não, isso é direito mínimo garantido, é estabelecido. O empregador tem que aplicar a falta justificada e só pode aplicar desconto se não tiver nesse rol. Você vai notar, queridos, que no artigo 473 não tem doença. Porque doença foi um assunto que foi regulamentado depois. Você vai notar que a inserção do artigo 473 de algumas possibilidades de faltas justas foram a partir de 1967. Então, depois isso foi discutido judicialmente, a questão de doenças que incapacitem o empregado, e hoje é pacífico já há um tempo pelo enunciado 15 do Tribunal Superior do Trabalho, em virtude do empregado ter doenças que incapacitem do trabalho, basta a comprovação através de relatório médico atestado com o Código Internacional da Doença para a sua falta ser justificada, ser falta justa. Como que então a gente calcula a falta? Não está nesse rol, não está nas possibilidades de faltas justas, é uma falta injusta. Então o que você vai fazer? Somo tudo que o empregado ganha, divido por 30, ou pelo mês, pelos dias de trabalho do mês que o empregado faltou, eu vou ter o valor de um dia de trabalho. Esse valor encontrado, multiplico pela quantidade de faltas injustificadas. Essa quantidade, então, será o valor a ser descontado. Mas fique tranquilo, que no próximo encontro nós vamos fazer exercícios para praticar. Então, vendo a teoria, depois nós vamos ver a prática. Próximo motivo aí de desconto autorizado pela própria legislação é o adiantamento de salário, né? O famoso vale, né? Pessoal, está chegando aí o vale, né? Se aproxima o dia 20, já dá aquele batimento no coração do empregado. Mas não é obrigatório, o empregador não precisa adotar o adiantamento, ele não é obrigatório, ok? Mas o que é o adiantamento de salário? O empregado, ele trabalha, presta serviço no mês, recebe até o 5º dia do mês posterior. Quando, então, no meio do mês da prestação, ele recebe um adiantamento, ele, então, esse adiantamento será descontado quando ele for receber a remuneração pela prestação de serviço. Por quê? Já lhe foi adiantado um percentual, até 40% do seu salário aí podem ser adiantados, onde o pagamento acontece entre o dia 15 e o dia 20. Então, adiantamento de salário. Por força, inclusive, do artigo 462 também. Né? Então, com base aí também no 462 da CLT. Então,
Faltas, adiantamento de salário, são faltas injustas, né? Faltas injustificadas, motivo de desconto. É motivo de desconto também o adiantamento de salário. E há também motivo de desconto o famoso VT, o nosso querido Vale Transporte, que, por força da Lei 7.815 de 1985, é obrigatório ao empregador pagar ao empregado Vale Transporte, a não ser que este renuncie, mas esse custeio é dividido. Então, há um custeio dividido. O empregado, ele, no Vale Transporte, ele vai efetuar o custeio de até 6% de sua remuneração para pagamento do Vale Transporte. Então, até 6% do salário é a parte de custeio do empregado. Esse valor, então, é um desconto legal, já que é estabelecido por lei. Né? Então, uma das leis a que se refere lá, o artigo 462, a lei do Vale Transporte, que fala sobre o custeio e a divisão desse custeio com a contribuição de até 6% do salário por parte do empregado para o Vale Transporte. Então, está aí mais um motivo de desconto na folha de pagamento do empregado. O próximo, também estabelecido por lei. As contribuições à Previdência, a contribuição previdenciária, é um tipo de tributo das contribuições. Né? Então, é um tributo, e por ser tributo, tem toda a característica de um tributo. E para cálculo, inclusive, desse tributo, precisa da base de cálculo e da alíquota. E isso é estabelecido por lei. Então, nós temos aí, inclusive, com base na reforma da Previdência, fresquinha aí, que teve recentemente, nós temos hoje uma nova tabela de contribuição à Previdência com novas alíquotas. Então, hoje, a alíquota de contribuição por parte do empregado, lembrando que é tributo, por ser tributo, empregados e empregadores estão envolvidos na contribuição da Previdência. O empregado contribui descontando. Como ele paga esse tributo? Ele paga descontado do seu salário. Né? Então, faz o cálculo, verifica seu salário, coloca-se na tabela aí do salário de contribuição para verificar quanto ele vai contribuir. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um empregado que receba de salário R$2.000. Então, como é o salário de contribuição, como é tributo, e o tributo tem que incidir pela parte líquida, você precisa calcular a base de cálculo para a contribuição previdenciária. Então, se tem faltas, tem que descontar antes. Se tem vale transporte, faz o desconto antes. Se tem outros direitos ali estabelecidos por acordo, desconta antes, para ter a base de cálculo para a contribuição à Previdência. Vamos imaginar que essa base de cálculo ficou aí em torno de R$1.800, eu verifico na tabela de contribuição. Para R$1.800, a alíquota é 9%. Quanto então vai se pagar? R$1.800 vezes 9%. O valor apurado é o valor do tributo, é o valor da contribuição à Previdência, é esse valor que será descontado também. Interessante notar que antes da reforma da Previdência, nós tínhamos apenas 3 alíquotas. Nós tínhamos 8%, 9% e 11%. Então, quem ganhava 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, era 11%, que era o limite máximo. Né? Então, note que agora, com a reforma da Previdência, que aconteceu recentemente, nós temos um escalonamento maior. Ou seja, quem recebe mais contribui com um percentual maior à Previdência. Quem recebe menos, um percentual menor. Maravilha! Aí você vai me falar, Nivaldo, e o FGTS? Não desconta? Queridos, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não é desconto. Não perca, inclusive, o próximo encontro. Nós vamos falar um pouquinho como funciona o fundo. Mas fundo de garantia
por tempo de serviço, não é desconto. Então, com base no artigo 462, quais são os descontos básicos que nós vamos ter na remuneração do empregado? Faltas injustas, adiantamento de salário, vale transporte, contribuição à Previdência. Me pergunta o aluno, professor, e o plano de saúde? Plano de saúde é acordo, ok? É acordo coletivo, o acordo individual. Então, se tem esse acordo então possibilitará um desconto da parcela que o empregado aí vai custear do seu plano de saúde, qualquer que seja aí outros benefícios, somente mediante acordo aí pode-se fazer o desconto na remuneração do empregado. Não perca o próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho de fundo de garantia por tempo de serviço e nós vamos praticar, vamos fazer aí os cálculos de descontos e aplicar teoria na prática nessa rotina de RH.